Pessoal, bom dia. Estamos aqui de novo, quer dizer, eu estou de volta, né? O Elson fez o call mês passado sozinho. Mas, enfim, vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui do fundo, como é que a gente está posicionado, o que que a gente está vendo aí pela frente. É, então, vamos lá. Só de dar uma pincelada aí no que a gente está vendo lá fora e aqui também. Depois, certamente o Elson vai falar e acho que vai aprofundar bem os temas. Mas assim, o que afeta, né, o posicionamento que a gente tem. Commodities é uma classe que ex-petróleo está mal, né? A gente tem visto assim os estímulos da China têm sido relativamente tímidos e mais voltados ao consumo, né? Então a gente imagina que esses estímulos, né, para incorporadoras e tudo mais e que beneficiariam aço e minério provavelmente vão ser para terminar as obras começadas. Então, não vamos ver provavelmente uma reaceleração desse setor. Então, assim, do nosso lado é uma classe que a gente não gosta tanto. Passando para proteínas, né? Proteínas é o cenário mais difícil, né? Poderia ser bom, mas acabou não sendo tão bom. E aí, separando em algumas categorias aí, a gente pegar frango, né? Principalmente BRF, problema enorme de dívida, muito parcialmente resolvido aí pelo aumento de capital, porque a companhia continua queimando caixa. Então a gente acha um desafio grande aí, não é um negócio que a gente gosta. A gente falou muito aqui de Minerva, né, até um certo ponto que a gente gosta, mas é uma posição que a gente acabou encerrando mês passado, porque assim, tem uns problemas ali assim, da perda de uma parte do ciclo bom de China, né? Quer dizer, o ciclo bom do boi no Brasil. E aí, por que que isso aconteceu? A China vinha muito estocada no final do ano passado, e aí acreditava-se que com a reabertura lá, lembrando que a China liberou aí a circulação de pessoas em outubro, novembro do ano passado, né, do Covid ainda, quer dizer, estava no lockdown, mas isso aí não veio para preço e nem para volume, né, de carne. Então a gente achou assim, acabou ficando um cenário estranho. É, Isso até pode acontecer mais para frente, mas o problema é que se a gente tem um ciclo de 2 anos e meio, a gente perdeu meio ano já. Já perdeu um pedaço do valor desse ciclo. E aí, somando, né, a isso tudo, aí você tem o câmbio valorizando bastante, que atrapalha a exportação, estou falando especificamente de Minerva. E tem um outro ponto, né? A gente olha muito o preço da carne em dólares, na exportação, e aí olha aqui para dentro e fala, nossa, meu boi caiu bastante em reais, mas caiu menos em dólares. Então a margem não abriu tanto quanto parece, né? Quanto a conta mais simplista sugere. Então também, assim, a gente está um pouco distante. E para completar a JBS, é que por incrível que pareça, né? Tem um problema grande nos Estados Unidos e tal. Performou mal no primeiro trimestre, não deve ter um segundo trimestre bom, ainda que tenha alguma evolução em relação ao primeiro. Mas vem performando bem porque é uma empresa mais diversificada, né? Tem Estados Unidos, Austrália, tem frango, tem porco, tem Brasil, tem a Seara aqui. Então, vai ser uma empresa que tem uma proteção maior por ser geograficamente diversificada e diversificada também em proteínas. Então, não estou dizendo aqui que a gente gosta de JBS, mas provavelmente é um negócio que a gente vai olhar com bastante cuidado aí pela frente, tá? Acho que demora um pouco, né? Aí no ciclo ruim nos Estados Unidos, mas esse ciclo fazendo fundo, a gente acha que pode ser uma oportunidade de compra. E no caso do petróleo, o petróleo subiu bastante, né? Nos últimos, acho que mês e meio, dois. Ajudou muito, principalmente as juniors aqui no Brasil. Petrobras continua com ruído, né? Ontem ainda teve uma conversa aí, né? Supostamente do Jean Paul Prats com o Lula, e o Lula disse para não dar aumento nos combustíveis. Ele tem que ver até onde ele vai esticar essa cordinha aí. Petrobras está barata, mas empresa com problema de governança acaba não sendo barata nunca. Então, a gente tem uma posição de opções em Petro, a gente montou um pouco mais para baixo, mas é uma posição, né, dado que é em opções, é para sair logo também.
não é um ativo que a gente vai carregar no portfólio, justamente porque tem outras alternativas que são melhores que ela. Bom, o que mais? Estados Unidos, acho que o Elson vai falar bastante, especialmente porque teve o rebaixamento ontem aí, né? Mas sim, teve o aumento de juros, pode ser que seja o último, enfim. Mas eu vou deixar aqui para o Elson comentar, mas só para... É um negócio que também, evidentemente, faz muito preço aqui para a gente. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também pela frente. Falando do mês passado, a gente andou um pouco aí, né? O fundo subiu 2,7, acumulou 6,6 no ano. Tivemos uma recuperação boa ali do fundo de março até agora, dando mais de 20%. E assim, a gente tem uma característica, né, que acho que é importante dizer aqui, tem muita coisa que a gente carrega e vai ter um buraco no meio do caminho. Eu posso até falar um case aqui que teve um canyon aí no meio do caminho, que é Vamos, tá? Mas é um case que a gente gosta bastante. A gente acha que teve alguns problemas na operação, problema de comunicação, acho que faltou comunicar melhor o mercado. E a gente contrasta com Movida, né, que é do mesmo grupo, mas que tem uma comunicação, acho que bem mais clara aí com o mercado, acaba facilitando as coisas. Então, assim, tem alguns detratores aí, varejo, em alguma medida, algum papel também foi detrator, enfim, mas aí é coisa do dia a dia que acontece e a gente está olhando para um prazo um pouquinho mais longo, né? Algumas posições também a gente tem revisto na carteira e reduzido participação. Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho de atribuição setorial aqui no, nesse mês de junho, só para ficar um pouquinho mais claro isso. E aí eu falo de posicionamento, tá? Atribuição setorial. A maior contribuição nossa foram as incorporadoras. Foi praticamente o ganho do fundo. Se não tivesse mais nenhuma posição, a gente teria ganhado a mesma coisa só com a posição de incorporadoras. Depois a gente tem bancos de seguros, que deu 1,4 ponto percentual. Incorporadoras foi 2,6 pontos. E depois coisas muito menores, locadora 0,3, e o detrator foi varejo com 0,4 para baixo, tá, no mês. Então, só para ter um pouco de ideia de como essas coisas ficaram aí no mês passado. E agora, deixa eu pegar aqui a atribuição setorial, quer dizer, a composição da carteira. Bom, o cenário que a gente vê, né? Então, né, só para falar um pouquinho da composição, do porquê dessa composição. O cenário de corte de juros, né? Deve começar hoje. A gente vê o juro caindo para 12, né? No fim do ano, a nossa ideia. Caindo mais no ano que vem. No que vem, 9, 8. Termina o ciclo em 8. 8, terminando o ciclo em 8. Então, assim, tem bastante coisa pela frente. E acho que tem esses setores aqui, não só pela queda de juro, mas por alguns fatores micro, tá? Então, incorporadoras, incorporadoras de imóveis, a gente tem 25% do PL, varejo 31%, né? O varejo 31%, só que você tem varejo online, você tem varejo de vestuário, então tem uma série de coisas aqui diferentes na carteira, que acabam compondo esse número aí que parece varejo alimentar também, parece um número grande, mas quando a gente separa, que são dinâmicas muito diferentes entre cada um, não é um peso tão grande em cada segmento. Aqui a gente acha que tem uma recuperação importante, por alguns motivos. Primeiro, você tem um problema de crédito ainda, né? O consumidor está muito endividado. Ontem até eu tive uma reunião do Açaí, uma coisa interessante aí que a gente não se dá conta, o que as pessoas mais dizem, né? Por que você está comprando menos? Quando eles perguntam. Primeiro, por causa do juro muito alto. Então, o cara está endividado. Né? O que ele fez? Ele tinha R$ 200 para gastar no supermercado. Teve deflação, ele não gasta 200 e compra mais coisa. Ele gasta 180, porque o resto ele tem que pagar dívida. O segundo ponto, né, que mais pega, apostas esportivas. O negócio, assim, eu não sabia disso. O, Parece que tem 150 bilhões de reais de gasto com aposta esportiva. Então tem casos assim, de mulher dizendo, pô, não consegui fazer a compra, meu marido perdeu o dinheiro em aposta esportiva.
Então, todos esses aí que a gente vê, essas propagandas de site, enfim, estrangeiros, então drena também dinheiro da população. Então, isso aí atrapalhou também. Mas a gente acha que tem uma retomada pela frente, né? Assim, as empresas listadas são as melhores, fizeram reestruturação, reduziram o custo. Agora é hora de reduzir dívida, gerar caixa, né? Aí pela frente, próximos meses, trimestres. Quarto trimestre, sazonalmente, é muito bom para eles. Então, a gente acha que tem oportunidade ainda aqui nesse varejo têxtil. O alimentar recupera, porque você tem um crescimento de lojas, né, do número de lojas, tem um crescimento de, um pouco mais para frente, de venda das mesmas lojas, então a gente tem um multiplicador grande aí pela frente. Demora um pouquinho mais para retomar. O e-commerce, a gente está falando aqui de Mercado Livre, é o cara que ganhou um pedaço grande do mercado americano, estava aí, né? Foi bem no mercado crédito, aí, quando ele dá crédito, ele tirou o pé antes, então está com uma inadimplência já controlada. Então, uma empresa que a gente acha que vai continuar auto-performando. Está veio mal aí em alguns trimestres, não o resultado, mas a ação. A gente acha que o resultado continua auto-performando e a ação começa a recuperar também. Incorporadoras tem uma outra coisa importante, né? Incorporadoras, além do crédito, né? Mas aí você tem uma em baixa renda, uma disponibilidade muito grande de crédito, e nas rendas mais altas o juro caindo ajuda, né? Porque você tem um componente de crédito privado aí também na concessão de crédito para essa turma. Então tem acho que uma oportunidade grande aí. No baixa renda, né, voltando um pouquinho no baixa renda, além da melhoria dos programas do governo, né, Minha Casa Minha Vida aumentou o teto, né, para 260 para 350 mil reais no país inteiro. Então, em São Paulo, que foi de 264 para 350. Outros lugares era 200 mil, foi para 350. Então, assim, mudou muito a realidade nesses outros lugares. Então, é um juro mais baixo. A gente acha que aqui tem um upside ainda muito importante para essas empresas. Acho que o mercado não está olhando tanto isso. Além dessa parte do Minha Casa Minha Vida, você tem o Pode Entrar aqui de São Paulo, do governo. Tem uma das empresas aí, que é Plano e Plano, que ganhou um BI 300 nessa concorrência. Então, são tickets grandes. As empresas menores ficaram endividadas e têm dificuldade de captação ainda. Então, a gente acha que esse ciclo aí que está começando agora, acho que é bem mais para essas empresas listadas que a gente tem na carteira. Depois temos bancos, principalmente os bancos de financial deepening aí, né? Ou bancos não, financeiros, não bancos, que aí seria XP, BTG. A gente acha que passou todo esse, vamos dizer assim, inverno aí para esses caras, que foi renda fixa, né? Clientes só comprando renda fixa. Então, a gente acha que agora chega a hora de não só ter isso, mas investment banking crescer de novo, M&A crescer. Então, tem uma série de coisas que a gente acha que são aceleradores importantes para essa parte da carteira. E depois tem outras coisas um pouco menores, aí que são stock pickings em setores diversos. Aí tem uma coisa em consumo, tem utilities também. Enfim, aí tem uma dispersão maior, mas é um pedaço pequeno da carteira, tá? A gente falou aqui de varejo com 30, incorporadores 25, bancos com 17 e locadoras, faltou falar que tem 12. Então a gente vê que o saldo aqui é muito pequeno, que está fora disso. Locadoras, eu comentei aqui um pouco de Vamos, que a gente gosta, né? Então, eu acho que aqui esse cara basicamente um arbitrador de taxa, né? Quer dizer, você daí caindo, né, você tem um serviço da dívida mais baixo, uma aceleração no crédito, você possibilita um crescimento da base de clientes. Então, você tem, por um momento, uma abertura aí do spread do ROIC contra o WACC, né, que é o custo de capital das empresas. Então, você tem um retorno aí por um período maior, para depois ajustar na frente. Mas enquanto ela cresce, esse retorno cresce também com a despesa financeira baixando. Então, a gente acha que tem um ciclo bem importante aí pela frente. Acho que é isso, pessoal. Vou parar por aqui, vou passar para o Elson, mas a nossa ideia é assim, estamos otimistas, né, em geral para coisas domésticas. E então passo aqui para o Elson e fico para as perguntas. Oi, pessoal, bom dia. Então, deixa eu continuar daqui, tentar justificar um pouco porque a gente está positivo e por que nas histórias domésticas. Eu acho, assim, olhando para um plano de fundo
acho que vale para quase todos os países do Ocidente. O ciclo de inflação de todo mundo foi muito coordenado, né? A gente tomou uma porrada da Covid, depois teve um monte de expansão, né? Tanto monetária quanto fiscal. E o ciclo de inflação ficou mais ou menos parecido. É verdade que alguns países subiram juros mais rápido que outros, o Brasil está nesse aspecto. Mas o ciclo de inflação ficou bastante alinhado, porque os choques, os estímulos foram muito contemporâneos. E eu acho que a gente está entrando numa fase talvez nova aí de inflação, de queda um pouco mais acelerada. Tá? Quais foram as fases que a gente viu? Então, só capturando rápido para a gente perder muito tempo, mas assim, entender um pouco historicamente como é que a gente está vendo esse processo. Primeiro, assim, você viu de inflação aqui, que foi aquele período em que o PCA aqui, por exemplo, ficou acima dos 11%, você viu o CPI batendo nos 9% lá fora. Foi muita inflação de bens. Então, veio a pandemia, todo mundo foi consumir bens, não podia consumir serviços, você teve uma quantidade enorme de estímulo, então, a maior parte dos países do Ocidente, as famílias tinham dinheiro, o custo de dinheiro muito baixo, então, desalavancagem muito grande das empresas, a economia explodindo. Muita demanda por bens e disrupções nas cadeias de produção. Tá? Isso fez com que uma série de preços aí fossem para níveis de escassez. Pega isso, se adicionou Ucrânia no começo do ano passado, a inflação explodiu. Foi isso. A volta desse processo, eu acho que uma boa parte do mercado, a gente, os bancos centrais, todo mundo esperava que fosse um pouco mais rápida. Por quê? Porque quando você normaliza a pandemia e vai retirando os estímulos, era natural que a demanda viesse para baixo. Ela veio, a demanda por bens realmente caiu muito. O problema é que quando você normalizou, que você começou a normalizar a mobilidade pós-pandemia, a inflação de serviços começou a subir. Tem duas razões para a inflação de serviços subir. Uma, o excedente de demanda, né? Então, você foi deslocando a demanda que estava em bens. Você ainda tinha muito estímulo na economia. Essa demanda saiu de bens, foi para serviços. E outra, você tinha uma questão de preço relativo. A inflação de bens subiu muito, os custos das empresas, mesmo as prestadoras de serviços, subiram muito também. Os salários ficaram defasados. O preço do serviço ficou defasado. Então, você pegar, sei lá, a cabeleireira, que com 100 vivia, com os mesmos 100 um ano depois, a cesta de consumo dela era muito mais cara. Então, o que você foi buscar, na verdade, foi uma recomposição de preço relativo nesse processo todo. Tá? Esse negócio incomodou muitos bancos centrais. Estamos falando isso meio do ano passado. A partir do meio do ano passado. Porque, no fundo, o que se esperava é que a inflação caísse de uma maneira mais acelerada. Você pegar o core do PCI, por exemplo, que é o índice que o Banco Central americano olha, ele fez um pico de 5% no year on year, baixou para 4,5% e ficou. A inflação de bens caiu muito. A inflação de serviços estava muito resiliente, subindo ainda. Tá? Meio esse processo que a gente carregou até o segundo tri do ano passado, desse ano, até maio, a depender de quando a gente olha, de que país a gente está olhando. Mas, assim, a partir de maio, eu acho que a gente tem sinais aqui de que a gente está entrando numa terceira fase. O que a gente está vendo aqui? Eu acho que a inflação de bens continua super bem comportada, até acelerando a queda. Se você olhar, por exemplo, os IPAs aqui no Brasil estão no ano caindo 11% em 12 meses. Se você olhar o PPI americano está caindo 3%, mesmo com o câmbio lá depreciando. O PPI na China caindo 5%. Quer dizer, a gente está vendo uma desaceleração adicional. Um pedaço disso está relacionado com o que o Marcelo disse, que é a ausência de demanda, escassez de demanda na China. Tá? Mas, de fato, a política monetária fez um super efeito na demanda. Pega isso, pega a normalização da oferta, a gente está vendo esses preços dando mais uma pernada para baixo. A inflação de bens ajuda muito, agora nesses próximos meses ainda. E a inflação de serviços, que era o grande detrator, né, o que vinha segurando a inflação, começou a fazer uma inflexão. Esse é um troço mais gradual,
depende do mercado de trabalho, ele é muito backward-looking. Você está fazendo recomposição de preços relativos, mas assim, tem dois fatores aqui que são importantes, eu acho. Uma é a reabertura, eu acho que ela foi muito intensa e perdurou um pouco mais. Ela entrou esse ano, porque no final dela tinha, eu acho que era meio a normalização quase total das atividades. Então, eu acho que a última pernada disso foi o fim ou a diminuição mais aguda do home office. Quando você tem mais mobilidade na cidade, você vai ter muito mais demanda por serviços, né? É bem natural, é só olhar o que você está consumindo. Você está comendo em casa, você está trabalhando, você está consumindo fora do trabalho, fora de casa, então você está demandando serviços. Esse troço, acho que perdurou até agora, recentemente. A gente brinca aqui que assim, isso é pagar R$ 6.000 para ir ver o show da Taylor Swift. Esse tipo de demanda continuou vindo ao longo desse ano. Isso impacta o mercado de trabalho, o setor de serviços é muito intensivo no mercado de trabalho, então tem uma resiliência no mercado de trabalho, mas está acabando. Então, a impressão que a gente tem é que o impulso que você tinha de inflação vindo daí está começando a ficar mês a mês cada vez menor. Outro ponto importante está relacionado à recomposição de preço relativo, recomposição de margem das empresas, recomposição de salário real. Esse é um processo que vem, choque de inflação muito grande deixa todo mundo muito mais backward-looking, então você vai tentar repor as perdas que você teve no passado. Essa inflação corrente, 12 meses olhando para trás, também está menor. Então, o que a gente começa a ver é que os preços que são mais indexados estão começando a vir mais comportados também ao longo do tempo. Então, o ajuste, um pedaço desse ajuste de preço relativo, tanto pela indexação quanto pela recomposição de margens, a gente acha que está acabando. Tem tempo ainda, mas você está tirando muito desse fôlego. Ao longo do segundo trimestre do ano passado, desse ano, esse negócio começou a ficar mais claro. Tá? Maio, junho. Isso explica boa parte do rally que a gente está vendo nos mercados. Tá? É isso que assim, é a virada no ciclo de política monetária global, e aí olhando para o Fed, e claro, a virada no ciclo monetário de Brasil, que está fazendo os mercados andarem. Se você olhar para o Core PCI, que vinha rodando naquela média de 4,5 por aí normalizado, hoje, na pontinha, ele está rodando a 0,2, abaixo de 0,2. Quer dizer, 2,5 anualizado na ponta. Então, você tem uma história aqui mais clara de queda de inflação. Isso vale para o Brasil também. Tá? Esse é o grande pano de fundo. Aí vamos olhar um pouco para Estados Unidos e para o Brasil para a gente pensar um pouco, detalhar um pouco mais o cenário e chegar na conclusão. Para Estados Unidos, o que a gente sabe? Quando você olha para o Fed ele soltou lá as projeções de aumento de juros e de inflação e emprego na reunião de junho. Lá ele diz que o plano de voo deles tem mais 2 aumentos e que a projeção deles para o final do ano, do Core PCI, da inflação, o núcleo da inflação para o final do ano era 3,9. Se você ficar rodando nesse 0,2 aqui, ou alguma coisa perto disso, provavelmente vai ser um pouquinho acima disso ao mês. A projeção para o final do ano já vai para uns 3,3, 3,4. Se isso vale, e assim, pela mensagem que o Powell passou na última reunião, eles vão esperar a reunião de setembro e arrumar mais dados, até novembro esse cenário está mais consolidado. Então, muito provavelmente, a gente viu o último aumento agora. Ainda que eles tenham projetado mais 2 aumentos, eles fizeram esse último e acabou. Tá? Parece o cenário mais provável. E se a inflação continuar cedendo dessa forma, falar em queda de juros no ano que vem, talvez no primeiro semestre, parece razoável. Tá? Claro que isso vai ficar mais claro se a economia desacelerar mais. Onde a gente está hoje? Como você tirou essa gordura maior da inflação, mesmo da inflação de serviços, reabertura, recomposição de preço relativo, a queda da inflação está vindo sem muito custo de atividade. Sabe, o PIB do segundo TRI, agora na semana passada, nos Estados Unidos, está crescendo 2,4% anualizado, ainda um bom número. A desaceleração do mercado de trabalho é consistente, mas ela é gradual.
a gente não está vendo nada que indique que você tenha um degrau muito forte para baixo da economia americana. Por isso o mercado está precificando soft landing. Tá? Mas olha como os cenários vão afunilando, porque assim, esse acho que parece o base case do mercado. O cenário talvez mais negativo do mercado é você ter, por causa das defasagens, conversão de crédito, etc., uma queda maior de atividade agora entrando no segundo semestre. Mas se isso acontecer, num cenário em que a inflação está caindo de uma maneira mais veloz, o Fed acelera o corte de juros. Então, a gente foi diminuindo as caudas, então concentrando num cenário em que você tem ou uma história mais soft landing, os juros ficam nesses níveis por um tempo maior, mas sem muito risco de atividade, ou um cenário que você tem um pouco menos de crescimento, mas se antecipa mais o corte de juros. Esses dois cenários para mercados emergentes, para mim, se põem. Tá? Então, assim, pela evolução dos indicadores, principalmente porque essa história que a gente está contando de inflação, a gente tiver certo com relação a isso, aqui tem uma história de compra um pouco mais longa. Então, a gente está aproximando o ciclo de corte de juros, ou a gente vai fazer um soft landing que a gente não viu nos outros ciclos, vai ser assim, um troço quase inédito, mas é isso, ou a gente vai fazer um soft landing desacelerando muito gradativamente a economia, desinflacionando, ou a gente acelera essa desinflação, acelera um pouco. Então, dois cenários que acho que estão na mesa hoje, os dois me parecem cenários bons, por isso que a gente tem posição. Traz isso para o Brasil. Então, o plano de fundo é bom, o mercado acho que vai querer correr mais risco em ambos os casos. É claro que soft landing e o timing de corte é muito importante para quem está investindo no US. Mas, assim, bota o chapéu de investidor de emerging markets, eu acho que as duas histórias corroboram um cenário bom para IEM. E aí, eu acho que dentre os vetores para você pensar em alocação de IEM, a volta, o ciclo de corte de juros também é fundamental. Nesse ponto, o Brasil está super bem posicionado. A gente foi dos principais emergentes que subiu mais rápido antes. A gente vai ser hoje um dos primeiros a cortar. Perdemos essa posição para o Chile, né, semana passada, mas assim, acho que tem corte aqui. Quando eu olho para a história de inflação, e aí o que mais incomoda é a inflação de serviços também no Brasil, a gente, assim como nos Estados Unidos, assim como no resto do mundo, acho que esse é um fenômeno parecido, está acontecendo aqui. Compôs preço relativo, tem menos efeito de inércia e a reabertura está passando. Então, o que sobra meio a desaceleração. Quando eu olho para o core de serviços, que o Banco Central gosta muito de olhar, 3/4 disso da inflação acumulada 12 meses nesse core de serviços, 3/4 disso é aluguel condomínio, alimentação fora do domicílio, restaurante, e serviços ligados à mobilidade, seja automóvel, seguro, etc. 3/4 da inflação de serviços é isso. Todos esses componentes a gente acredita que vem para baixo, já tem vindo para baixo e vão seguir vindo para baixo. Se vale isso nesse nível de juro real, essa queda de juros está caindo de maduro. A gente vai começar esse processo hoje. É muito difícil dizer se vai ser 25 ou 50. Esse é um BC que está muito dividido. Eu acho que claramente o pace de 25 não é o pace para tamanho do... A diferença da taxa real que a gente tem agora para terminar é muito grande para você seguir no pace de 25. Então, mesmo que o BC comece com o pace de 25, ele deve sinalizar alguma coisa, uma tendência a mudar para 50, se os indicadores vierem nessa direção. Pode ser que ele venha de 50 de uma vez. Aqui tem um pedaço do Banco Central lá, e nesse pedaço estão os caras mais técnicos, provavelmente, que sim, tem sinalizado nas entrevistas que o pace de 25 talvez fosse mais adequado. Quer dizer, é uma interpretação, é sutil. Eles têm falado em cautela, parcimônia, etc. E você encaixa cautela e parcimônia 25, 50, nesse nível de taxa real de juros, 50 pode ser parcimônia e cautela também. Mas o BC não evoluiu na comunicação, porque eu acho que eles estão muito divididos em relação a esse tema. Agora, como é que a gente se posiciona em relação a isso? Eu acho que se for 25, sinalizando que aumenta para 50 depois, ou se dá 50 já, é compra de qualquer forma. Tá? Claro,
oscila, tem diferenças no trade, etc. Mas, poxa, a gente está falando do começo de um ciclo de redução de juros que vai ser extenso e vai ser importante. Então, eu acho que, olhando nesse aspecto aqui e pensando no que a gente está no plano de fundo global, faz todo sentido estar comprado. Por que a gente gosta dos domésticos? Então, isso justifica porque a gente está 100% comprado. Um pouquinho de alavancagem por causa de Petrobras. Mas por que a gente gosta dos domésticos? Eu acho que, o Marcelo disse, assim, China não é um case. Existe, a China andou um pouco agora, as commodities deram uma recuperada, tem, pós-reunião do Politburo lá, tem uma expectativa de que eles façam alguma coisa mais forte do ponto de vista de estímulo, mas eles precisam de muita coisa de estímulo. Estava muito difícil de ler a China, porque você tinha pandemia, depois a volta. Quando você tirou a pandemia da frente e olhou para o que sobrou, está faltando demanda. É isso. Por isso que a inflação de lá está tão baixa, por isso que, poxa, mesmo a gente está esperando esse preço de carne subir, faz um tempo não vem. Falta consumo, emprego de jovens lá, uma coisa horrorosa, desemprego. E, no fundo, você tem a riqueza, o patrimônio do chinês está muito pendurado no setor de real estate, cujos preços estão caindo 30% no ano. Assim, tem um efeito riqueza negativo nessa história toda que está se alimentando. Será que o Xi vai estar disposto a voltar para a velha fórmula, que gera um monte de problemas, que é estimular de verdade o setor de real estate? Parece que está muito perto do limite. Ou ele vai fazer uma transição para uma economia via política industrial, via todos os caveats que essa política industrial tem, para outros segmentos, capex direcionado para outros segmentos e crescimento maior do consumo. Provavelmente ele vai para esse segundo caminho. Se ele abandonar o primeiro, a gente vai para um crescimento no médio prazo de China mais baixo, né? E não é um crescimento orientado para commodities. Então, fica difícil ter posição lá. Tá? Tem insuficiência de demanda que não parece que eles estão conseguindo resolver. E é um negócio que, assim, condições muito diferentes, um governo que tem muito mais, tem a economia muito mais centralizada, mas em vários momentos lembra o Japão. Então, acho que a China ficou um investimento difícil, vale para trade, vale para posições de curto prazo, mas é difícil carregar. Quando a gente olha para o resto, eu acho que tem dois argumentos aqui. Pensar nos domésticos, estamos falando de um ciclo de corte de juros. O último grande ciclo de corte de juros que a gente viu, mais intenso, saindo de uma situação que o mercado era precificado mais para a crise, foi lá em 2016, no pós-Dilma. Quando o mercado começou a melhorar lá, se você olhar para o múltiplo da Bolsa 12 meses, ele estava em 10 e pouquinho. Hoje, esse mesmo múltiplo 12 meses na Bolsa está em 8,6, 8,7. Então, só dos mantido earnings, não vão fazer nada na projeção de lucros. Só essa correção aqui pelo risco já tem upside. O mercado não está mais barato hoje por causa de commodities. Se você olhar o múltiplo de Petro e de Vale lá em 2016 e o de hoje, é muito parecido. O mercado está mais barato hoje por causa dos domésticos. Daqui que tem que fazer a correção. Tá? E o outro ponto, é isso que o Marcelo mencionou, você vai fazer uma descompressão de earnings. A gente está rodando a 14% de juros básicos. As empresas estão captando a níveis que elas imaginavam que não fosse ter que captar mais. Então, tem uma compressão de lucros muito grande por despesa financeira. Além disso, você tem uma desaceleração de atividade em alguns setores relevantes, evidentemente nos domésticos. Queda de juros mexe nas duas coisas, melhora operacional, reduz despesa financeira. A gente vai ver uma descompressão de earnings grande pela frente. Então, eu tenho que fazer uma correção, uma correção de múltiplos e tem uma correção de earnings importante aí para ver. Tá? A gente está falando de um ciclo bom, ele é intenso, talvez ele seja curto. É Brasil, a gente tem uma agenda, a nossa agenda fiscal está pela metade. Muito provavelmente a gente não consegue cumprir as metas que o Haddad se comprometeu lá no ano que vem. Ano que vem é um ano complicado, tem eleição americana, tem Trump, todas essas coisas. Mas a gente tem aqui pelo menos um ano, eu acho,
de recuperação. A gente está firmando um ciclo interessante lá fora, de virada de política monetária, e aqui a gente deve ver a partir de hoje, estou batendo na mesa, mas a gente vai ver a partir de hoje, a virada do ciclo de política monetária aqui também. Tá? Já está muito barato para a situação. É isso, pessoal. Vamos, vocês têm perguntas? Tem uma pergunta por enquanto. Acho que é para você, Elcio. Em cenário onde a demografia China implode, o que já começou, e sua economia jamais volta a crescer tão rapidamente quanto nos anos de 2010, qual o impacto na economia brasileira e seus ativos de risco? Eu, assim, talvez o Marcelo possa falar um pouco das empresas, mas olhando para o impacto nosso, China é muito importante, a gente é complementar para cá. A gente é um grande exportador de commodities, evidentemente. Eu acho que tem que dividir um pouco. Base metals vai ter problema, vai ser mais warehousing, vai ser muito mais seletivo. Mas eu não vejo tanto impacto para proteínas, pelo contrário, acho que continua sendo história ao longo do tempo, todo esse ciclo aqui que é difícil. E eu acho que é um impacto para petróleo. Acho que o setor de petróleo no longo prazo tem coisas mais importantes para se preocupar, talvez. Eu acho que, olhando para macro Brasil, talvez a gente tenha uma perda em termos de troca, não acho que vai ser tão relevante. Vamos lembrar o seguinte, a China já está crescendo um pouco, já tem algum tempo. Então, no fundo, a gente está falando, olha, para onde vai essa aceleração? Esse é um país que vai ficar crescendo a 6 ou vai crescer a 4? Hoje tem cara de ser mais para 4, talvez um pouco abaixo. Mas eu não vejo um choque de termo de troca, saindo dos níveis que a gente está saindo, um choque de termo de troca tão relevante. Tá? Só acho que o tempo sabe. Olhando adiante, acho que é a nossa história doméstica. Né? No fundo, se você está num choque de termo de troca, você tem um pouco de impacto no câmbio, mas assim, o câmbio real já vinha bem depreciado, olhando para PPP, para as medidas de comércio. Acho que o grande problema aqui era juros, é isso que vai determinar a dinâmica de câmbio. Eu não vejo muito problema no curto prazo, mas eu não teria os papéis de commodities. Acho que faz muito mais sentido pegar isso nas histórias locais. Eu acho, assim, só complementando também, eu andei lendo também um pouco sobre isso e a Índia seria o país que cresceria muito rapidamente a população, né? Outros asiáticos também, a África. Acho que é difícil, né? Assim, num prazo mais longo, no prazo curto, né? O prazo mais curto é isso que o Elson comentou. Agora, mais longo, acho muito difícil, porque, sei lá, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Talvez você possa mudar um pouco essa dinâmica de redução tão rápida na população. Você teve lá o problema do filho único na China, né? Que no fim acabou reverberando em um prazo mais longo. Mas é difícil saber. Tem países que estão conseguindo, né, recuperar a taxa de natalidade, acho que é a República Tcheca, se não me engano. Então, assim, tem algumas coisas acontecendo, mas acho que o curto prazo é isso que o Elson falou, uma história doméstica só para a gente. Eu tenho, assim, muito menos portfólio, mais curiosidade, mas eu tenho muito ceticismo. Eles vão conseguir, com política industrial, chegar num outcome eficiente ao longo do tempo. Eles fizeram essa bagunça toda regulatória no setor de tech lá, e o desemprego de jovens está em 21%. O jovem chinês não tem emprego, porque o setor parou de crescer. Então, onde você tinha dinamismo privado maior na China, foi ficando para trás, você começa a gerar desequilíbrios. Eu acho a história da China muito mais complicada. Mais uma. Bom dia a todos. Considerando essa mudança no ciclo econômico, agora com a política monetária estabilizando lá fora e até começando a se visualizar no início de corte, as commodities poderiam ganhar impulso e preocupar novamente a inflação? Isso que eu falo. Eu acho que não. Assim, vamos por partes. Quando você começar a botar os estímulos, começar a virar o policy monetário globalmente, você começar a trazer essa taxa real para baixo, eventualmente abaixo da neutra, as demandas no mundo inteiro vai estar
a demanda no mundo inteiro vai estar aumentando, e isso vai impactar em preços de todos os bens industriais, tá? Inclusive commodities. Mas eu acho que, assim, essa é uma história, a gente está começando a fazer eles estão começando a parar de subir. Eles têm um timing de cortar. Tem um longo processo de cortar até você conseguir estimular a economia. Eu acho que essa é uma história, talvez, para a gente pensar em 25, final de 24, mas uma história, não acho que é por horizonte que a gente carrega o portfólio, o que a gente está pensando é o horizonte forte aqui, o impacto que isso vai ter nas empresas domésticas. Para commodities, eu acho que é uma situação. Isso aí. Não temos mais perguntas. Muito bom. Pessoal, obrigado. Até o mês que vem, então. Obrigado, pessoal. Obrigado pela confiança. Até o mês que vem. Obrigada.